E aí, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Uma aula em que eu vou tratar de um assunto bem legal, que é o assunto de estilística. Tá? Eu vou trabalhar com a estilística e com algumas figuras de linguagem. Professor, o que é que isso tem a ver com gramática? Tem muito a ver. Em algumas provas cobram isso na parte relacionada ao conhecimento básico de gramática. Então, dependendo da sua banca, isso poderá aparecer para você. Vamos partir aqui de uma noção simples. Essa parte de estilística, de figuras de linguagem, isso está mais associado ao que nós entendemos como figuras de pensamento. Tá? Professor, isso não é interpretação de texto essencialmente? Não, não é essencialmente interpretação de texto. Pode estar vinculado à interpretação de textos também, mas também está vinculado à minha parte mais estrutural da língua. Vejamos aqui, vamos começar a estudar isso? Estilística e figuras de linguagem. O que é isso, professor? Estilística é um ramo da linguística que estuda a manipulação da língua, principalmente para o seu uso estético. O uso estético é o uso que está voltado para a ideia de belo na linguagem, né? E aí vamos considerar também o uso literário aqui. E aí nós podemos pensar aqui em sentido lato, né? Grosso modo falando, a estilística trabalha com os sentidos possíveis das elocuções, a possibilidade de aquisição de sentido, de estabelecimento de algum sentido para uma frase. Tá? Vamos pensar aqui, ó, dentro da estilística, só para que fique claro aqui, ó, você já conhece essa distinção, mas eu vou fazer de novo. Tá? Nós temos ali a noção de conotação e essa noção aqui de denotação. Beleza? Conotação e denotação. Conotação é a linguagem chamada de linguagem figurada. A denotação é chamada de linguagem literal. Perfeito? É um L aqui, tá? Literal, só para saber. Então, é essa distinção. Quando nós tratamos de figuras de linguagem, nós estamos falando disso, de conotação essencialmente. Tá? Pense comigo. Figuras de linguagem são recursos que você utiliza para transformar o conteúdo das mensagens. Tá? E ela busca a alteração do sentido de alguma coisa. Pense aqui comigo. Ó. Vamos imaginar. Eu tenho que trazer uma notícia ruim para determinada pessoa. Vou explicar que determinado fulano morreu. Como é que eu vou chegar? Chegar a bater a porta e falar assim para a pessoa, viu? Tem uma notícia para te dizer. Qual é? Morreu teu irmão. Como? Eu não vou dizer assim, de maneira abrupta, porque essa é uma frase que soaria de maneira abrupta, apesar de ser o conteúdo que nós chamamos de função referencial, né? É o conteúdo simples da mensagem, aquilo que você quer mencionar. Mas em vez de falar isso, você pode buscar outra maneira. Eu posso dizer, olha, ele não está mais entre nós. Ou, houve uma fatalidade. E aí você, opa, já transformou o sentido, você está lidando com a linguagem, correto? Agora, se você não souber fazer isso, você tem que então estudar quais são os procedimentos para fazê-lo. Existem algumas figuras de linguagem específicas e que nós compreendemos para poder empregar nas frases, nos textos e, enfim, conseguir o sentido pretendido. Essa alteração de sentido, que é a manipulação do conteúdo da linguagem, é o que nós chamamos de função poética. Tá? Função poética não quer dizer que vai aparecer num poema. Função poética é que você está preocupado com a transformação do sentido, perfeito? E é super importante você entender que as figuras de linguagem não estão presas à literatura, tá? Elas não estão restritas ao universo da literatura. Você pode ter figura de linguagem para quase qualquer situação cotidiana. Muito bem? Vamos acompanhar aqui algumas das principais figuras de linguagem. A primeira delas é chamada de metáfora. O que é uma metáfora? É uma espécie de comparação que nós fazemos em uma frase de maneira subentendida, sem o emprego, sem utilizar conjunções comparativas. Pense comigo nessa expressão. A corrupção é um câncer. Eu estou comparando corrupção a câncer. Mas eu não falei, ela é como um câncer. Essa construção é uma construção figurada, essa construção é uma metáfora, uma construção metafórica. Essa comparação de maneira subentendida, uma comparação torcida, sem utilizar o conectivo, o termo que faz a comparação, uma palavra como, por exemplo. Tá? Então é uma figura de linguagem. Outro exemplo, pega ali, meu aluno é fera.
Geralmente você usa aqui o verbo de ligação para fazer isso, né? O verbo ser. Mas ó, tem aqui meu aluno e é fera. Depois, nessa expressão, nós temos uma construção de natureza metafórica. O que mais? Outro exemplo, as lágrimas que verteu foram mágoas passadas. Na realidade, para pensar comigo, as lágrimas que verteu foram água, né? Água salgada, que saiu ali, ó, do corpo, mas aí eu disse, foram mágoas passadas. Então ele derramou essas lágrimas por tristeza que sentia. Então aqui eu tenho uma construção de natureza figurada. Isso é uma metáfora. Esse tipo de construção. Nós usamos isso muito. Durante o dia eu falo, meu Deus, mas você é um burro. Quando eu chamo uma pessoa de burro, eu estou usando uma metáfora. Tá? Estou fazendo uma comparação aqui subentendida. É o primeiro tipo de figura de linguagem. Vamos dar uma olhada em outra figura de linguagem, chamada de metonímia. Você tem aqui meta, né, parte, nomos, nome, certo? Metonímia é um tipo de substituição que nós utilizamos para criar um efeito expressivo, um efeito de sentido. Você vai trocar alguma coisa por outra para criar um efeito de sentido. Existem vários tipos de metonímia e essa é uma das figuras de linguagem que nós mais utilizamos durante a nossa fala. O primeiro tipo de metonímia de que eu vou falar é esse aqui, ó. Metonímia de parte pelo todo. Quando eu digo, todos os olhos da sala me olhavam, eu estou trocando aqui, ó, olhos da sala, em vez de falar que quem é que me olhava? Na verdade é a pessoa, mas eu estou representando a pessoa apenas pelo olho. Então estava lá na sala, fez alguma besteira, todo mundo, ó, todos os olhos da sala me olhavam. Eu estou trazendo o que aqui ideia? A parte do corpo, olho, para substituir o que? A criatura. Quando eu falo, peço sua mão em casamento, eu não estou pedindo sua mão, porque a mão não vai adiantar de nada. Eu quero todo o resto. Ali, ó, eu e você, sozinho, ao som de um bolero, para lá, para cá. Você precisa da pessoa inteira. Não é só a mão, mas a mão representa a pessoa. Por quê? Porque você tem ali a aliança que aparece na mão e que simboliza tudo isso. Então isso é uma metonímia de parte pelo todo. Parte, mão. Todo, criatura. Tá? Então é isso, essa é a ideia, esse é o simbolismo. Depois, nós podemos ter a noção de continente pelo conteúdo. Continente, aquilo que contém. Pelo conteúdo, o que está contido. Eu falo, fulano de tal bebeu 2 garrafas de conhaque. Cara, pare para pensar comigo. Se alguém beber 2 garrafas para sair, vai doer. Né? Vai sair moendo ali. Né? Lógico, vai ficar uma coisa tenebrosa. Mas aí pense comigo. Dizer que ele bebeu 2 garrafas, eu não estou querendo dizer que ele bebeu a garrafa, mas sim que ele bebeu o conteúdo da garrafa. Então isso é uma metonímia em que eu troco o conteúdo, tá? O conhaque, pelo continente, a garrafa. Dizer, comeu 2 pratos de feijão. Eu estou trocando o feijão pelo prato, mas não é um erro. Só para dar a ideia de quantidade ali. Perfeito? Outro exemplo, eu posso fazer uma metonímia trocando o autor pela obra. E aí o exemplo seria, eu nunca havia lido Tomás Antônio Gonzaga. Cara, para pensar, para que eu leia o Tomás Antônio Gonzaga, só se eu for uma cigana, tá? Só se eu estiver ali na rua, cigana, e aí passo o Tomás Antônio Gonzaga e falo, vem cá meu filho, vem cá, eu tenho que te contar uma coisa sobre o seu futuro. Vai aparecer uma mulher loira na sua vida e ela vai fazer muito mal para você. Ah, é só desse jeito para eu ler o Tomás. Porque Tomás Antônio Gonzaga foi um grande escritor. Tá? Então eu estou trocando o autor pela obra. A obra de que eu falo, As Liras de Marília de Dirceu. Um livro importante da literatura brasileira. Mas eu disse que eu li Tomás Antônio Gonzaga. Isso é uma troca muito comum. Autor pela obra. Eu falo do autor em vez da obra. Ouvi Mozart. Né? Eu não ouvi o Mozart, menos que ele estivesse gritando lá. E eu estou ouvindo o grito do cara. Só se fosse desse modo. Mas eu ouvi o trabalho dele, a peça que ele compôs. Beethoven. Então eu estou ouvindo a música composta por ele, e não o Beethoven. Compreendeu? Isso é uma metonímia de autor pela obra. Você pode ter uma outra metonímia, que é de efeito pela causa. Por exemplo, Jacira inalou a morte naquela sala. Como assim inalou a morte? Ela não inalou a morte. Mesmo porque a morte não está em lugar nenhum, né? A morte não aparece.
Se eu disser que ela inalou a morte, quer dizer que ela estava aí e provavelmente ela inalou veneno. E aí, ao inalar veneno, o que aconteceu? O veneno foi para lá, entrou e ela desapareceu, morreu. Tá? Então eu troquei o efeito pela causa. A causa da morte é o veneno. Então eu digo que ela inalou a morte, não, ela inalou o veneno. Compreendeu? Isso é uma metonímia também. Vamos adiante. Você pode trocar a matéria pelo objeto. Eu digo assim, onde estão as minhas pratas? E esse termo pratas faz referência aos talheres. O talher é feito de prata. Prata é a matéria, eu troco a matéria pelo objeto para simbolizar. Outro exemplo, marca pelo produto. Essa aqui é a mais comum, hein? Essa é a mais comum. Eu tive de comprar uma gilete. O cara fala uma gilete, mas na verdade é uma lâmina de barbear. O cara fala, eu fui comprar um cotonete. Mas na verdade é uma haste flexível com ponta de algodão. Porra, quem é que vai falar isso? Chega ao mercado e fala, olá, tudo bem? Por um acaso você teria hastes flexíveis com ponta de algodão? Capaz, cara. Porra, quem é que vai falar uma metonímia dessa natureza? Vamos pensar, outra metonímia que você pode ter aí. Foi tomar um Nescau. Em vez de tomar um Nescau, ele diria, olá, eu gostaria de tomar um achocolatado em pó misturado com leite. Tá? O cara fala, vou comprar uma Coca. Tá? Então ele fala, então, refrigerante de cola. Coca-Cola é a marca. Eu estou trocando a marca pelo produto. Omo. Omo é marca de sabão. Então, em vez de falar, vá ao mercado comprar Omo, o cara poderia dizer, vá ao mercado comprar sabão em pó. Antigamente, em vez de falar em Omo, havia outra marca muito comum, isso era mais lá para o sul do Brasil, que era a marca Rinso. Tá? E falavam, em vez de Omo, Rinso. Essas marcas vão se transformando. E essas metonímias de marca pelo produto são muitíssimo famosas. Tá? A maior delas, talvez, Gillette. Tá? Enfim. Outro exemplo, nós podemos ter uma troca de símbolo pela coisa. Quando eu falo, naquele ano caiu a coroa espanhola, atenção, eu não estou falando de uma véia que é da Espanha. Eu falo que caiu a coroa espanhola, eu estou falando da nobreza. Tá? Eu simbolizo a nobreza ou a monarquia, nesse caso, eu vou simbolizar pela coroa. Então eu falei, caiu a coroa espanhola, eu sempre fico pensando numa véia lá, dançando ali, flamenco e pá, caindo. Mas quando eu falo isso, eu tenho que perceber essa ideia de coroa, tá? A coisa e o símbolo. Tá? O símbolo aqui do que seria a monarquia é a coroa. Então essa é uma troca, uma metonímia de símbolo pela coisa. Há outro tipo de figura de linguagem, veja só, chamado de prosopopeia. Prosopopeia ou personificação, o que é isso? É a tentativa de você atribuir características humanas a seres que não são humanos, ou características animadas a seres que não são animados. Por exemplo, na frase, o vento vem beijar minha face. Cara, o vento não beija. Como assim o vento vem beijar a face? Então você está lá, tranquilo, de repente o vento vem e deu um beijo? Não, não existe isso. Mas essa é uma transformação na mensagem. Olha como é bonito. Em vez de você falar, então, eu saí de casa e de repente veio um vento louco e me bateu na cara. Então, em vez de falar isso, eu falo, o vento veio beijar minha face e pareço que sou poeta. Mas que coisa? Interessante isso, né? Pois é, outro exemplo. E a noite grita em minha mente. A noite não grita porque a noite nem boca tem. Tem sim a boca da noite, não seja besta. Tá? É uma figura de linguagem também. Dizer que a noite grita significa fazer uma personificação ou uma prosopopeia. Beleza? Naquele dia os crisântemos sorriram para ela. Meu Deus, que frase bonita e triste ao mesmo tempo. Crisântemo é a flor que você vai dar para quem? A flor que você dá para quem bateu as botas, para quem morreu. Então tá aqui, ó. Você coloca lá na frente uns crisântemos. Imagina que eu desenho um crisântemo que eu não sei nem desenhar. Mas olha só, nesse caso, quando eu digo os crisântemos sorriram para ela, tá lá o crisântemo, como é que ele ia sorrir? Tava lá a flor, de repente fez assim, ó. Não, né? Não é isso. Você tem a ideia de que ela morreu, mas para isso eu faço o quê? Uma prosopopeia. Certo? Uma prosopopeia. Professor, isso não é uma metáfora? Calma, calma, porque essa é uma construção metafórica. Quase toda figura de linguagem é uma metáfora, mas existem tipos, né? Esse é um tipo chamado de prosopopeia. Perfeito? Existe uma outra figura chamada de antítese. Pense, antitese, antítese. Anti contra tese, ideia.
é a tentativa de aproximar palavras com sentidos contrários, aparecendo na mesma sentença. O exemplo mais comum é um poema chamado Das Inconstâncias das Coisas da Vida, do Gregório de Matos. Olha um trechinho desse poema aí. Eu tenho lá: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Então veja só, eu tenho nasce aqui, depois eu tenho morre. São palavras de sentido oposto, certo? Aí você tem luz e aqui embaixo sombra. Aqui você tem a palavra dia e aqui você tem a noite. Depois, tristes, certo? Tristezas aqui e a alegria. Isso é uma tentativa, isso é uma antítese. A aproximação de palavras contrárias dentro de um poema, dentro de uma frase, tá? Isso é uma espécie de antítese. Entenda, a antítese tem que possuir um efeito de sentido, senão não adianta. Ah, ele saiu de manhã e voltou à noite. Ah, é uma antítese. Cala a boca, nada a ver. A antítese é só se criar um efeito de sentido. Quando eu falo, nasce o sol, não dura mais que um dia, depois da luz, se segue a noite escura. Eu coloco nasce e depois lá na frente, em tristes sombras morre a formosura. Primeiro começou com nasce, depois estou encerrando com morre. Aqui existe um efeito que você consegue alcançar em razão do emprego dessas formas, tá? Então aqui você tem um caso da figura de linguagem um caso bem empregado, tá ok? Vamos adiante, olha lá. Pleonasmo. O que é um pleonasmo? Pleonasmo é uma repetição, tá? Que pode ser classificada de duas maneiras. Existe o pleonasmo lírico. O que é um pleonasmo lírico? É aquele que pode ser empregado sem qualquer tipo de problema, porque não vai parecer uma coisa imbecil, tá? Veja só, se eu disser para você a frase, lutaram a luta dos lutadores, isso é bem pleonástico, né? Porque quem luta, luta uma luta e provavelmente é um lutador. Agora, falar, lutaram a luta dos lutadores, ou dizer, ele adentrou a escura treva, isso aí é um pleonasmo lírico, tem um efeito de sentido, tem profundidade. Você não vai falar que o Camões errou, e foi o Camões que falou escura treva, mesmo sabendo que toda treva é escura. Então, você entendeu? Esse pleonasmo é lírico, tá? Não é um pleonasmo mal feito ali. Agora, existe um outro que é o chamado pleonasmo vicioso. Esse você deve evitar, que é uma repetição desnecessária. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, elo de ligação é o pior. Puta merda, o elo de ligação, o cara fala, não, isso aqui é um elo de ligação. Aí ele acabou de se denunciar, que é um idiota. Ô louco, professor, já falei isso várias vezes. Denunciou. Tá? Então, se é um elo, é para ligar alguma coisa. Então é evidente que é de ligação. Goteira no teto. Onde mais se vai achar goteira? Na parede? Tá? Como é que vai formar uma gota? Então, goteira é no teto. Entendeu? Esse é um pleonasmo. Muito bem, aí nós temos outra figura de linguagem, chamada de sinestesia. O que é sinestesia? Você vai pensar, sinestesia é a confusão dos sentidos. Quando eu estou falando de sentidos aqui, são os sentidos mesmos. Por quê? Estou falando aqui, por exemplo, do olfato, imagina que eu desenho aqui um nariz. Estou falando ali da visão, certo? Estou falando aqui, ó, da audição, é essa noção aqui, tá? Beleza? Que mais? O paladar, correto? É essa noção que eu quero que você entenda. E o que mais? O tato, vamos colocar aqui um exemplo, tá? A mão aqui, ó, para você imaginar um tato. Perfeito? Beleza. Olha a frase que eu coloquei para você. Cheiro doce, palavras duras, olhar frio. Vamos analisar? Quando eu falo cheiro doce, o que é que você usa para cheirar? Você usa o olfato, tá? E você sente o doce com o quê? Com a língua, tá? Então, quando eu falo cheiro doce, o cara cria uma confusão de sentidos entre o doce, tá? Entre o olfato e o paladar. Isso é uma sinestesia. Nossa, professor, mas meu Deus, eu sinto o cheiro doce. Não é que você sinta. Existe essa confusão mesmo. Tá? E essa sinestesia ajuda você a se explicar. De vez em quando você não consegue falar, olha, eu senti um cheiro que era assim, assim, você fala, doce. Ah, beleza, entendi. Tá? Então é essa a ideia. Cheiro doce. Outro exemplo, palavras duras. O que é que você usa
para sentir palavra. Palavra você é com a audição, tá? Com o ouvido. O que é que você usa para sentir o duro? Tá? O tato, beleza? Então quer dizer que nesse caso a pessoa está sentindo duro na orelha. Afinal de contas, houve uma palavra dura. Então nesse caso, duro significa o quê? Palavra dura é uma sinestesia. Tá? Então seria uma palavra grosseira, ou até grosseiro, aparece grosso, sentindo grosso, na orelha. É sinestesia. Você entendeu que até para explicar isso, você precisa usar outras figuras de linguagem. Olhar frio, para você identificar o olhar com os olhos. E frio é o quê? Tato. Então o que nós temos aqui? Olhar frio, mais uma sinestesia, mais uma confusão de sentidos. Outra figura de linguagem, chamada de catacrese. O que é isso? Catacrese é uma espécie de metáfora que já está desgastada pelo uso, então ela se cristalizou. Como assim, professor? Também pode ser chamada de perífrase, né? Uma espécie de perífrase. Uma metáfora tão comum que já faz parte da língua corrente. Quando eu falo dente de alho, o alho não tem dente, mas para simbolizar aquele pedaço, eu falo dente, tá? Então, um dente de alho, certo? Uma cabeça de cebola. Cebola não tem cabeça. É a palavra cebola ali, eu falo, isso é uma cebola. Entende? Então, falar dente de alho, cabeça de cebola, pé da mesa. A mesa não tem pé, mas como é que eu vou chamar aquilo? Ponta? Mas você vai pensar em várias pontas. Compreendeu? Outra, boca do estômago. Como é que eu vou chamar a boca do estômago? Vou chamar do quê? Abdômen, mas pode haver várias partes. Então, quando você utiliza uma expressão dessa natureza, você utilizou uma coisa chamada de catacrese, certo? Catacrese. Há vários outros, né? Planta do pé, certo? Essa aqui é outra forma de falar isso, tá? Então, é algo bem interessante. Outra construção figurativa ou figurada é a hipérbole. O que é uma hipérbole? Você pega esse hiper aqui e lembra que hiper significa exagero, tá? Hipérbole é um exagero de efeito expressivo. Exagero de efeito expressivo. Quando eu falo para você que alguém vai morrer de fome, isso é um exagero. Ninguém morre de fome, tá? Nossa, professor, claro que morre, porque lá em determinados locais onde não há comida, não é isso, cara. Imagina você estar conversando com seu amigo, certo? Antes de aparecer, antes de bater o rango ali na hora do almoço, o cara fala, velho, tô morrendo de fome. Ele não está morrendo mesmo, ele está com fome. Mas ele usa essa expressão para carregar isso semanticamente, para dizer assim, olha, é muita fome mesmo, estou sentindo muita fome. Isso aqui, então, é um exemplo de figura de linguagem. Outro exemplo, tá? Chorar um rio de lágrimas. Mas isso é o maior dos exageros, tá? Por quê? Porque ninguém consegue chorar um rio. Caramba, para chorar um rio, nem se eu juntasse, sei lá, 300 pessoas chorando o tempo inteiro para poder chorar um rio. Não encheria nenhuma piscina. Então aqui, ó, é um exagero de efeito expressivo. Mas você entende quando a pessoa fala que, meu Deus, eu chorei um rio de lágrimas, ela está valorizando? Ela está exagerando? Claro. Se você compreendeu isso aqui, maravilha. Você acabou de reconhecer essa figura que é chamada de hipérbole. Aí você fala assim, professor, existem mais figuras de linguagem? É claro que existem mais figuras de linguagem. Por exemplo, eu poderia citar logo abaixo da hipérbole aqui, uma outra chamada de hipérbato. Tá? Hipérbato. O que é um hipérbato? O hipérbato é uma espécie de inversão sintática. Tá? Você inverte a posição das palavras dentro de uma sentença. Por exemplo, dos meus assuntos, cuido eu. Nessa frase, eu coloquei aqui sujeito, verbo e o objeto está ali atrás. Isso é uma inversão sintática. Usualmente nós falamos o quê? Eu cuido dos meus assuntos. Outro exemplo grande de hipérbato. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Certo? Essa primeira parte do hino nacional é toda construída num hipérbato.
seria alguma coisa como: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Tá? Essa seria a ordem direta dessa frase. Quando eu falo que existe um hipérbato, essa mudança de posição, há vários tipos de hipérbato. Não convém classificar agora, porque isso não cairia para você numa prova de concurso público. Existem outras formas também de figura de linguagem, figuras de construção, figuras de pensamento. Tá? A título de exemplo, anástrofe, sínclise, um anacoluto, tá? Uma apossínclise. Há várias e várias, há muitas figuras de linguagem. O que eu fiz aqui foi uma seleção das principais, só para que você não vá desarmado se você estiver fazendo uma prova em que caiam figuras de linguagem. Tá? Então aqui é para você ter controle mesmo da matéria e poder dominar isso com um pouco mais de maestria, beleza? Esse conteúdo é simples e é bem gostoso de estudar, né? Figura de linguagem, você passa o tempo, passa que você nem vê, né? Porque essa é uma matéria fácil. E aí sempre tem que analisar, porque a banca cobraria de você alguma coisa assim: assinale a alternativa em que aparece uma expressão figurada. Reconhecer uma figura de linguagem dessas aí, beleza, consigo identificar que é do sentido chamado conotativo, figura de linguagem. Se precisar classificar, já tem noção de como classificar. Toda vez que você transforma o sentido de uma expressão, você vai trabalhar com uma noção figurativa, tá? Uma figura de linguagem. Beleza? Finalizamos mais uma aula aqui. Desejo para você muita força, sempre muita sorte e garra para atingir os seus objetivos. Maravilha? Continue estudando firme no seu propósito. Força, guerreiro!